Igreja de Cristo, em nome de Jesus, amém? Amém. Meus queridos, foram experiências terríveis. 7 mortes presenciei e um suicídio. Tudo dentro de uma quadra da academia da Polícia Federal. Muitas famílias desesperadas, muitos desesperados. Deus me deu a tranquilidade para poder estar orando e tentando o tempo todo controlar milhões de pessoas dentro de uma quadra de esporte. Mas eu gostaria de iniciar nos Salmos 119, 157, que diz: muitos são meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desviarei dos seus estatutos, das tuas leis. Então continuamos firmes na lei de Cristo. E por quão grande é esse Deus, é que nós estamos aqui presentes hoje, para que o nome dele seja glorificado e não o meu. Passamos muitas dificuldades. Do QG, chegamos em Brasília por volta das 16 horas e alguns minutos. Do QG os 3 poderes, em torno de 7 a 8 quilômetros. Como era muita gente, fomos andando 7 quilômetros andando. Isso já tinham tomado os 3 poderes. Obviamente, eu chegando lá, fiz todas as filmagens na rampa, mas não entrei dentro do palácio, fiquei fora. Mostrei de cima também o STF tomado. Mas o que eu quero dizer com isso? Se não fosse a mão poderosa de Deus, se não fosse a fé que nós tínhamos e temos com Ele, não estaríamos aqui nesse momento. Porque após tudo isso ter acontecido, pessoas que levaram tiro de borracha no olho e perderam a visão. Eu digo porque eu vi. Pessoas que levaram tiro de borracha no braço, que está na minha filmagem, feio, nos pés e outras coisas. A maioria eram pessoas idosas. Não estou aqui falando em política, disse São Jorge, foram pessoas infiltradas que fizeram e aconteceram. Mas, baseado nesse fato, eu gostaria de passar um áudio que vocês, antes de eu começar, já tinham mostrado ao pastor Jorge. Não sei se... Esse áudio, essa manifestante encontrava-se no meio de nós. Muitos morreram, a maioria nas arquibancadas. Muitas pessoas tiveram infarto ali. E esse áudio, que é um vídeo, tem que eu passar por ele? Já está aí? Não, pode passar. Gentileza. Xandão já prendeu todo mundo. Pai, o Xandão já prendeu todo mundo. Estamos todos sob custódias. Já tem mais de 2.000 pessoas na cadeia. Os homens foram para Papuda e as mulheres foram para Colmeia. Tem um monte de advogado aqui. Nesse momento eu acabei de tomar banho, porque daqui a pouco eu vou passar para triagem e vou para lá também. Só que eu quero ir com o grupo de Limeira. Teve 7 óbitos aqui e um suicídio, 7 infartos, inúmeros ataques cardíacos, inúmeras crises de pânico, inclusive eu tive. Eu espero que um dia vocês vejam o que aconteceu e que vocês desliguem essa merda de televisão e comecem a investigar e gastar um pouquinho de tempo na política para vocês verem o que está acontecendo de fato, para vocês verem o porquê a gente está lutando. Eu não me arrependo do que eu fiz.
O Felipe já está falando com o Fábio vai me ajudar, a gente já está com um advogado aqui no grupo. Eu vou ficar no mínimo 5 dias presa e daqui a pouco eu já vou estar sem celular. Eu já paguei tudo. Eu já falei para vocês não mandarem mais áudios desse tipo. Eu nunca estive lá. Eu só estava no QG. A polícia fechou o QG inteiro e prendeu o QG inteiro com mais de 60 ônibus. Saíram todo mundo que nem os judeus pro Holocausto. Tanto é que estão chamando aqui de campo de concentração do Xandão. O que ele está fazendo, a mídia brasileira pode não estar mostrando, mas o exterior está e tem vários países já tomando providências por causa disso. Eu vou ficar presa, não vou ter como falar com vocês. Não fiquem aterrorizados, porque eu estou indo com muita honra. E quando vocês descobrirem toda a verdade e a venda do óleo de vocês caírem, eu espero que vocês sintam pelo menos um pouco de orgulho. Eu amo vocês. Eu nunca quis desrespeitar vocês, tá? Eu sempre fiz de tudo para que as coisas fossem certas. E Deus está comigo. Todo mundo aqui da igreja, a gente vai fazer que nem Paulo e Silas, a gente vai louvar o tempo todo. E Deus vai derrubar o comunismo desse país. Eu amo muito vocês. E um dia, eu sei que hoje vocês não entendem, mas um dia a verdade vai vir à tona na mídia, a grande mídia vai cair, o Foro de São Paulo também, o UOL, e tudo que é manipulado pelo comunismo, e vocês vão ter as notícias verdadeiras de tudo que tem acontecido e pelo que eu tenho lutado. Por isso que vocês não entendem, mas não tem problema, eu não ligo. Eu só espero que um dia vocês aprendam e vejam a verdade. Meus queridos, só quem passou, só quem conviveu, o que nós convivemos, eu e Natália, podemos agradecer a Deus por estarmos aqui hoje. Porque demos entrada na segunda-feira, 6 da manhã, quando chegamos de uma academia da Polícia Militar Estadual para ir para a academia da Polícia Militar Federal, já eram aproximadamente 3 horas da manhã. Mais de 100 ônibus foram parados. Estou falando, quando chegamos lá. E a partir dali foi feito todo o trabalho de revista. Estou falando, até citando que o tempo é longo. E essa revista que foi feita, todos que passaram por ela, certo? Foram descendo para a quadra de esporte. Só que ao chegarmos lá, já tínhamos na academia da Polícia Militar uma pessoa já no início de infarto. E quando chegou da Federal, ele infartou e veio a óbito. Isso revoltou a todos nós. Acordei agora. Estava desde anteontem na academia da PF, convocado para apoiar os procedimentos. Resultado: 1.230 novos presos políticos no Brasil. Crimes com penas de 15 anos ou mais. Todos de uma vez só. Nos mesmos artigos, sem investigação, sem provas e sem individualização de conduta. Ou seja, de quem fez o quê. Em sua grande maioria, pessoas humildes, decentes, famílias inteiras, cujo crime real foi apenas estarem acampados em frente ao QG do Exército, acreditando estarem protegidos por ele, se manifestando por liberdade. Mas foram traídos, entregues exatamente por Judas fardados, que eles acreditavam os estarem protegendo. Acusados por crimes que, em sua maioria, foram cometidos por outras pessoas. Gostaria que cada brasileiro que apoia esse expurgo ideológico pudesse encarar o olhar de desespero e súplica nas faces dessas pessoas simples ao perguntar se seriam mesmo presos, tendo a plena consciência de que não haviam cometido nenhum crime e sem conseguirem acreditar que sofreriam uma injustiça desse tamanho.
Espero sinceramente que todos que ficam rindo ou apoiando ações tirânicas como estas sejam duramente cobrados por suas consciências, agora ou quando sua vez chegar, porque vai chegar. Não se iludam, porque sua vez vai chegar. E quando sua vez chegar, ou sua consciência pesar, espero que a visão da face de uma senhora de 57 anos aposentada, simples, que estava no acampamento ajudando, cozinhando para os demais, e que fica sabendo que irá para um presídio acusada de crimes com penas que ultrapassam 15 anos, que a visão de seus olhos marejados, se fechando em uma prece sussurrada, espero sinceramente que cada lágrima que escorria silenciosamente de sua face o queime profundamente até os ossos e pese toneladas em sua consciência vil. Não se alimenta um monstro desses sem esperar que um dia ele morderá a mão de quem o alimentou. Sem palavras. Para quem trabalhou mais de 20 anos, lidando apenas com vagabundos da pior espécie, esses 2 últimos dias foram os piores de toda a minha carreira, e que nunca esperava ter que passar. Me concentrei em resgatar das barracas. Estavam desde 6 da manhã até 3 e pouco para 4 da tarde, sem nenhuma alimentação, idosos sem tomar água, sem beber, sem nada dentro de um ônibus, crianças rodando dentro de Brasília. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é, esse livro está disponível para quem quiser, eu tenho em todas as línguas. O nível de civilização pode ser medido pelo grau de violência usado no regime. As sociedades de regime comunista claramente representam um enorme retrocesso para a civilização humana. Não vou ler, mas eu tenho alguns ali, quem quiser verdadeiramente conhecer o que é o comunismo, está traduzido no português, é só me pedir, é gratuito. É um trabalho que nós estamos fazendo de conscientização para todos no Brasil. Meus amados, foi momentos tensos e difíceis lá dentro. Tivemos muita fé em Deus, fé e sempre perseguido, porque não tínhamos a certeza para onde íamos. E na segunda-feira, a ordem lá era 65 anos ou com mobilidade ou com doença estaria liberados. Eu tenho 60 anos, Natália 50 e pouco. Então, se na segunda-feira eu fosse com Natália, estaríamos nesse momento lá e não aqui. Houve uma ordem que Natália passou hoje. Eu falei com o Jorge, não sei se eu poderia passar. Mas o que eu quero falar sobre perseguição e fé é que a palavra de Deus avisa: quem ama Jesus será perseguido por sua causa e sua fé. Mas qual o verdadeiro significado da fé para vocês? Meus queridos, qual é a definição de fé? Como ela pode surgir? Como posso ter fé? Qual a definição de fé? A palavra diz em Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Jesus é a origem da fé. A palavra diz em Lucas 17:5, disseram então aos apóstolos, ao Senhor, argumentando-nos a fé. A palavra diz em Romanos 10:17, logo a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. A verdadeira fé é crer no que Cristo fez por mim, por você e por nós. A palavra diz em Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Fé é confiar em Deus para tudo. Nesse momento, nós que estávamos ali naquela concentração, nós estávamos uma só igreja primitiva, estávamos em orações o tempo todo, todos orando, todos acreditando, todos confiando, e os gritos surgiam de imediato, pedindo socorro que tinha alguém infartando.
e a multidão era grande. Frio chegou a 17, a 15, aliás, dentro da quadra. Mas, meus amados, a palavra diz em Hebreus 10, 18: mas o meu justo viverá de fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu fui convidado ao estar lá, devido à facilidade de ser ex-reservista e estar com evangélico. Procurei oficiais da federal, como também da militar, para saber o que estava acontecendo. E muitos deles disseram: pastor, quer um conselho? Arrume suas coisas e saia daqui agora. Nesse momento, se eu me recuasse, eu estaria traindo aqueles que estavam levando a palavra de Deus naquele momento. Então eu chamei o povo, reuni eles e disse o que estava acontecendo. Eles nos deram alguns minutos para arrumar. Não era 50 barracas, não era 500 barracas, era milhares de barracas e todas as estruturas, era um bairro de barracas que não dava tempo para ser desmontado. Nisso ele disse: pastor, siga por ali, que o senhor não vai ser preso. E infelizmente, nessa hora, a polícia militar cercou todo o batalhão e nós fomos obrigados a entrar em todos os ônibus. Meus queridos, uma fé fraca pode se tornar uma fé forte com a ajuda de Deus. A palavra diz em Marcos 9:24: imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, ajuda a minha incredulidade. Um viver santo causa desconforto em outras pessoas. Algumas pessoas irão se opor e lutar contra nós, mas em Jesus podemos suportar e superar todas as perseguições. Eu continuarei, enquanto Deus me der vida e saúde, lutando em prol de Deus, pátria, família e liberdade. Mas, verdadeiramente, o que fala a palavra de Deus sobre perseguição? Eu queria que vocês refletissem e, ao sair daqui, tivessem uma impressão, uma imagem diferente do que está acontecendo no mundo. Eu não estou falando aqui de partidos nem de políticos da nossa nação brasileira. Nossa nação brasileira está passando por grandes dificuldades e tribulações. Mas o que eu quero dizer, meus amados, não se surpreendam com o fogo que surge de vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês executem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Amém? Amém. Se alguém de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminosos, ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. 1 Pedro 4, 12, 16. Meus queridos, Natália vai dar o testemunho do que foi passado lá dentro. Eu peço a cada amado, a cada amados desses que estão aqui, orem por quem estão lá dentro. Vocês não sabem o que está passando. Nós que passamos, convivemos, eles agora estão passando pior do que nós passamos. Eu só saí, meus amados, que já estava tudo pronto na segunda-feira para a gente fazer a triagem. Mas o nosso advogado, Deus colocou, além de Deus, 3 advogados que nós contratamos, e uma advogada, uma das melhores, a doutora Adriana, aqui de Salvador, criminalista, que é bastante conhecida a nível nacional e internacional, é quem está, juntamente com mais 2, um em Brasília e 2 aqui, defendendo os demais irmãos
que estão lá. Foi muita luta, muitos nesse momento cobrando valores absurdos, e Deus tocou nesse que eu te falei, e que Ele cobrou valores irrisórios, que humanamente apenas só para tirar despesa e nos acompanhar, estar na audiência de custódia e futuramente habeas corpus, onde eu tive a oportunidade de conversar esse período todinho. Eu estava articulando lá dentro, através de oficiais, através da vice-presidente da OAB, que todos sabem que a OAB tem um lado desperdício, e isso foi muito dificultoso, mas Deus estava sempre nos prestigiando, Deus estava sempre nos mantendo firmes, porque nós estávamos verdadeiramente imbuídos, enganjados, buscando a palavra de Deus em todos os momentos. E Deus, para a honra e glória dele, aqui não é eu nem a Natália, é Deus. Foi Ele que na terça-feira, quando nós íamos fazer a triagem na segunda, o nosso advogado disse: não vamos agora, porque a Polícia Federal estava pressionando, dizendo que íamos voltar para casa. Não era para os presídios, todos que fossem precipitados descer do presídio. Quando foi na terça-feira à tarde, Natália fez um áudio, eu não tinha visto esse áudio, para as meninas, e porque houve a oportunidade da lei aos 60 anos, então eu estaria liberado, mas ela desceria para o presídio. Mas Deus foi tão misericordioso. Eu agradeço a esse Deus que eu sirvo, eu agradeço cada dia mais a esse Deus, e vou continuar louvando e agradecendo a Ele pela oportunidade que Ele fez, pela misericórdia que Ele teve na minha vida, na vida de Natália, porque do grupo que estava com a gente, só nós dois foram libertados. Porque no momento que eu passei pela triagem, eu fiquei no corredor após passar a triagem, aguardando. Eu teria que sair dali para a rodoviária, e nesse momento eu não tinha dinheiro para pagar as passagens, porque o nosso ônibus foi apreendido. Nesse momento, Deus usou um policial federal, que eu estava no meio do corredor, era um corredor dividido, que eu dava para ver Natália, mas ela não dava para me ver, porque ela não estava, eu acenando, orando, chorando, clamando, pedindo, e acreditei que Deus ia dar essa bênção. E me lembrei que antes dela ir, ela teve uma crise, que a pressão dela foi para 18, e isso foi estratégia de Deus ter feito isso, porque ela não estaria aqui agora. Aí o policial veio até mim, perguntou o que estava acontecendo. Eu não poderia estar naquele local, já teria que ir para a rodoviária. Eu fiquei lá até meia-noite, alguns minutos, que ele me concedeu, orando e clamando por todos. E ele automaticamente lembrou do que eu falei, que ela estava, quando teve a pressão subiu para 18. E nesse momento ele mandou que eu entrasse em contato com o meu advogado. Rapidamente eu passei a mensagem. Imediatamente ele foi lá na SAMU e pegou a declaração através desse policial que foi usado por Deus, e através do advogado, para a honra e glória de Jesus Cristo. Natália está aqui comigo